Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre integrais e nesse vídeo de agora nós vamos falar sobre integrais triplas sobre caixas retangulares. Não gosto desse nome, né? Caixas retangulares, mas como o livro do Stuart que nós estamos seguindo utiliza esse linguajar, para que você não se confunda na hora de estudar um livro, vamos continuar mantendo essa nomenclatura do Stuart de caixas retangulares, tá? Bom, basicamente nós queremos definir integral para funções de três variáveis e essas integrais, então, calculadas sobre caixas retangulares. Como eu já falei, mesmo livro, cálculo 2 do Stuart, na sua sétima edição, né? Bom, vamos recapitular. Lá no cálculo 1, você viu integrais, você viu a definição de integrais para funções de uma única variável, né? Então, você viu lá integrais unidimensionais. Há pouco, até o vídeo anterior, nós estávamos estudando integrais duplas para funções de duas variáveis. E o nosso interesse agora, é claro, é definir integrais triplas para funções de três variáveis, né? A partir do momento em que nós definirmos integrais triplas para funções de três variáveis, você pode começar a usar a sua imaginação para pensar o seguinte: bom, se tem integral unidimensional para a função de uma variável, integral dupla para funções de duas variáveis, integral tripla para funções de três variáveis, sim, é claro, integral quádrupla para funções de quatro variáveis e assim por diante. Você vai observar aqui no método que nós vamos utilizar que ele segue um padrão. O padrão é sempre o mesmo. Os ambientes mudam, o padrão de definição de integral é sempre o mesmo. Como é que foi feito lá no cálculo 1? Pegou-se o intervalo fechado AB, quebrou-se ele em n subintervalos, todos de mesmo comprimento. Em cada subintervalo pegamos um ponto amostral, que a gente chamou de xi estrela. Fizemos a somatória da f nos pontos amostrais, vezes o comprimento de cada subintervalo, que nós chamamos de ΔX, somamos tudo isso. Pegamos a f, aplicado no ponto amostral, multiplicamos pelo ΔX, somamos tudo. Isso nós chamamos de soma de Riemann. E definimos a integral de A até B da função f dx como sendo o limite quando o número de retângulos tende a zero naquela sua somatória, da soma de Riemann. Beleza. O que é que nós fizemos no cálculo 2? O que nós fizemos para funções de duas variáveis? Nós não consideramos mais um intervalo, mas nós consideramos o produto cartesiano de dois intervalos. O que era isso? Era um conjunto de pontos em que o x variava entre duas constantes a e b, o y ele variava entre duas constantes c e d. O que nós fizemos? Ou seja, nós tínhamos um retângulo. Em vez de nós termos um intervalo, nós pegamos um retângulo no nosso plano xy. O que nós fizemos? Nós subdividimos ele, nós subdividimos o nosso retângulo em subretângulos pequenininhos. Em cada subretângulo pequenininho, nós pegamos um ponto amostral, que nós chamamos de x e j estrela. Calculamos a f em cada ponto amostral. Cada imagem nós multiplicamos por ΔX. Somamos tudo. Isso deu uma soma dupla de Riemann. Fizemos o número de subretângulos, tendendo ao infinito. Este limite, quando existia, nós definimos então como sendo a integral dupla sobre o retângulo da nossa função de duas variáveis. Esse era o procedimento. Observe que eu estou só falando aqui, não estou mostrando nenhum esboço, nem nada. Não vou fazer isso, porque isso já foi feito, mas só fazendo um exercício mental. Por quê? Porque o processo é o mesmo. Todo o procedimento é o mesmo. E nós vamos fazer isso aqui também. Primeiro, nós vamos definir integrais de funções de três variáveis
definida sobre paralelepípedos, ou então, que o Stuart chama de caixas retangulares. Tá? Então, nós vamos definir o que é uma caixa retangular. No cálculo 1, nós tínhamos um intervalo. No cálculo 2, agora, para funções de duas variáveis, nós tínhamos um retângulo. E para funções de três variáveis, nós vamos definir o que é uma caixa retangular, ou então um paralelepípedo retangular. Falar paralelepípedo é muito mais difícil do que falar caixa, então vamos manter o padrão caixa retangular. É um conjunto de pontos do tipo XYZ, em que o x varia entre duas constantes A e B, o y varia entre duas constantes C e D, e a variável z, a terceira coordenada, ela varia entre duas constantes que a gente chamou de R e S. Tá? Então, a representação é algo desse tipo aqui. Isso aqui é uma clássica representação do que é que vem a ser uma caixa retangular. Isso daqui nada mais é do que o produto cartesiano do intervalo AB com o intervalo CD com o intervalo RS. Tá certo? Então, para nós chegarmos na definição de integral dupla, de integral tripla, nós vamos seguir o mesmo procedimento. No cálculo 1, dividimos o intervalo em subintervalos. Nas integrais duplas, nós dividimos o retângulo em subretângulos. Bom, agora nós temos uma caixa, então nós vamos dividir a nossa caixa em subcaixas. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos pegar o nosso intervalo AB e dividir ele em subintervalos, L subintervalos, todos de mesmo comprimento. Esses L subintervalos nós vamos denotar assim, xi menos 1 até xi. O i varia de 1 até L, o x0 vale A, o xl vale B. É a mesma coisa que nós fizemos lá no cálculo 1. Subdivide o intervalo em L subintervalos. O intervalo CD, que é o intervalo de variação do nosso y, nós vamos dividir ele em m subintervalos, todos de mesmo comprimento, que nós vamos chamar de ΔY. O comprimento é dado por esse quociente aqui, né? A diferença de D por C, quocientado pelo número de subintervalos que você quer. Nesse caso aqui, m subintervalos, tá? O intervalo RS, que é o intervalo de variação da variável Z, nós vamos dividir ele em subintervalos, que a gente vai chamar de ZK menos 1 ZK, todos de comprimento ΔZ, dado por esse quociente dessa diferença, pelo número de subintervalos que nós queremos. Né? Então, nós pegamos os nossos três intervalos, que são os intervalos do cartesiano aqui, né? AB, cartesiano CD, cartesiano RS, dividimos ele em subintervalos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos traçar planos paralelos aos planos coordenados, passando pelas extremidades desses subintervalos. Né? Então, nós vamos fazer isso daqui. Ó. Tá vendo esses cortes aqui? Esses cortes são obtidos como? Quando nós passamos planos paralelos ao plano XZ, né? Então vai dar esses cortes aqui, ó, tá vendo? Aqui tá dando esses cortes. Quando nós passamos planos paralelos ao plano YZ, ó, vai dar esses cortes aqui, tá vendo? Ó, esses cortes aqui. E os cortes horizontais, eles são obtidos quando nós passamos planos paralelos ao plano XY. Quando nós fizemos esses cortes com os planos, a nossa caixa retangular, ela fica subdividida em L vezes M vezes N subcaixas. E essas subcaixas, elas têm essa descrição aqui, ó. xi menos 1, xi, cartesiano yi menos 1, yi, cartesiano zk menos 1, zk. É o produto cartesiano desses subintervalos. Como esses subintervalos aqui têm todos o mesmo comprimento, porque nós já tomamos eles assim, ó, todos eles têm o mesmo comprimento, então cada subcaixinha, cada subcaixa que nós obtivemos aqui, ela também tem valor estimado, ela tem valor calculável. É ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. É isso daqui. Ó. Esta caixinha, né, é uma caixinha retangular. Para você calcular o seu volume, você calcula
o comprimento vezes largura vezes altura, que vai dar o volume de cada uma dessas subcaixinhas. Adivinha qual é o próximo procedimento? Qual é o próximo passo? É lógico, é pegar um ponto amostral, um ponto arbitrário, que nós vamos chamar de ponto amostral, dentro de cada subcaixinha. Um ponto amostral, nós vamos denotar ele por x e k estrela, y e k estrela, z e k estrela. Por que I e j, k? Porque são as variações do x, né? O x tem variação em i, o y em variação em j e o z tem variação em k, né? Estrela para dizer, olha, é um ponto qualquer, é um ponto de amostragem. Beleza. Próximo passo. Você pega a sua função, calcula ela em cada ponto amostral, e multiplica pelo infinitésimo de volume, pelo volume das subcaixinhas. Pega cada ponto amostral, calcula a f no ponto amostral, e essa f, cada f aqui, cada imagem, você multiplica pelo ΔV, que é o infinitésimo de volume, é o volume de cada caixinha. Fazendo esse produto de todos, no final você soma todos eles. Somando todos eles, você vai ter uma soma tripla. E esta soma tripla aqui é o que a gente chama de soma tripla de Riemann. Tá? Analogamente ao que a definição de integral dupla, nós definimos a integral tripla como sendo o limite dessa soma de Riemann aqui. Quando o m e o L tendem a infinito. Ou seja, quando você faz esse número de retângulos explodir, né, faz o número de retângulos tender a infinito, este limite aqui, dessa soma, você chama então de integral tripla. Definição formal. A integral tripla de uma função de 3 variáveis sobre uma caixa retangular B, ela é definida da seguinte forma. Três integrais, né? Por isso que é integral tripla, sobre a caixa retangular B da função dv. Esse dv daqui, ele vem do ΔV, né? É o infinitésimo de volume. É igual a este limite, ao limite dessa soma tripla, quando este limite aqui existir. Tá? Uma função de 3 variáveis ela é integrável se esse limite existir. Se o limite não existir, a função não é integrável. Para nossa alegria, todas as funções de 3 variáveis contínuas, elas são integráveis. Tá? Então, tendo função contínua, é integrável. Isso nos ajuda bastante, né? Porque basicamente, nós consideramos aqui no curso só funções contínuas, ou seja, funções que sejam adequadas para que a gente possa fazer cálculos, né? Vamos deixar as integrais de funções não contínuas para quem quiser estudar uma matemática um pouco mais avançada, tá? Aqui no curso inicial, funções contínuas já está de ótimo tamanho, né? Esse ponto amostral que você escolheu dentro da sua subcaixa, ele pode ser um ponto, como já foi dito, ele é um ponto arbitrário, você pode escolher do jeito que você quiser. Já que você pode escolher ele, você pode pegar esse ponto aqui, né, que é o extremo que é um dos extremos da caixa, né, um dos vértices, né? Então pega esse vértice aqui, então essa integral tripla aqui, ela acaba sendo escrita como esse limite aqui. Não vai mudar nada. Tá? Bom, como você tem esse limite para calcular, né, você fala assim, cara, isso é muito complicado, né? Calcular limite no cálculo 1 nós já fugimos na integral. Para funções de 2 variáveis, para integral dupla, nós já fugimos, né? Tanto é que nós tivemos lá um teorema que nós chamamos de teorema de Fubini, que nos ensina como você pode calcular integrais duplas para funções contínuas. Então aqui vai ter que ter um teorema semelhante, né? Tínhamos o teorema fundamental do cálculo no cálculo 1. Para integrais duplas, nós tínhamos o teorema de Fubini, que substituía, né, substitui o teorema fundamental do cálculo. Você fala, então agora vai ter que existir um teorema de Fubini para integrais triplas também, né? Porque senão ficar calculando esse limite aqui toda hora
Se antes esses cálculos de limite já eram difíceis, imagina agora com 3 variáveis, né? Então, de fato, existe o teorema de Fubini para funções de 3 variáveis, e ele fala o seguinte: suponha que você tem uma função contínua de 3 variáveis, definida numa caixa retangular. Uma coisa desse, um conjunto desse tipo aqui, de ternas ordenadas, x, y, z, x variando entre duas constantes, y variando entre duas constantes, e z também variando entre as constantes r e s. Então, como é que fica a integral tripla da função em relação a v? Fica a integral de r até s, a integral de c até d, a integral de a até b, da função em relação a x, em relação a y e em relação a z. Ou seja, é a mesma coisa, é a mesma coisa que para a integral dupla. Só que aqui você tem 3 integrais aparecendo. Na integral dupla você tinha 2 integrais. Agora você tem 3. O procedimento é ridiculamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Só que aumentou o número de variáveis. Aumentou o número de integrais. Você integrava no cálculo 1 uma integral, era uma única integral. Para funções de 2 variáveis, eram 2 integrais. Para funções de 3 variáveis, você tem 3 integrais. Essas integrais aqui são chamadas de integrais iteradas. Beleza? Muito bem. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nessa integral do lado direito, que é a integral iterada? O que acontece? Primeiro, nós integramos em relação a x. Para integrarmos em relação a x, nós vamos manter o y e o z constantes. Então, mantendo o y e o z constantes, integramos ela em relação a x do mesmo jeito que no cálculo 1. Ela vira só uma função de x, você olha para essa função como uma função de x, y e z são constantes. Elas fazem cócegas na integral, tá? Integra só em relação a x. Beleza, aplica o teorema fundamental do cálculo, calcula a integral nos extremos a e b. Beleza. O que vai te resultar? O que vai sobrar? Vai sobrar uma função que vai depender do y e do z, porque eles acabavam sendo constantes, né? Eles viraram constantes, passam para fora dessa primeira integral aqui, isso você só vai integrar em relação a x. Eles são tratados como constantes. O x você vai substituir por a e b, então o x vai desaparecer. O x vai desaparecer. Vai ficar só uma coisa em função de y e de z. Muito bem. E aí você vai calcular essa segunda integral. Nessa segunda integral, você vai manter o z constante e você vai integrar em relação a y. Vai integrar em relação a y, tratando o z como uma constante. E o que você vai fazer? Usa o teorema fundamental do cálculo, calcula a primitiva nesses dois extremos, e o que você vai obter é uma função que só vai depender do z. Como a função só vai depender do z, então você vai integrar ela em relação a z, usando o teorema fundamental do cálculo, vai substituir nos extremos r e s, e você vai obter, então, um número que vai te dar o valor desta integral tripla aqui. Bom, aí você pode se perguntar, beleza. Aí é o seguinte, integramos primeiro em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a z. Posso integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x, depois em relação a z? Pode. Só tem que trocar a ordem de integração aqui. Ó. Tem que ajustar essas integrais aqui. Mas pode. Posso integrar primeiro em relação a z, depois em relação a x, depois em relação a y? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Só tem que ajustar as integrais aqui. Ah, eu posso integrar primeiro em relação a x, depois em relação a z e depois em relação a y? Pode. Ou seja, a ordem de integração aqui, ela não importa. O teorema de Fubini garante. Não importa a ordem de integração. Integra do jeito que for mais fácil e você vai obter o mesmo valor para essa integral tripla aqui. Quais são as possibilidades? Quantas possibilidades de integrais iteradas você tem? Para a primeira integração, você tem 3 possibilidades. Ou integra em relação a x, ou em relação a y, ou em relação a z. Para a segunda
você tem duas possibilidades, porque você escolheu uma aqui. Aqui escolhida a variável de integração, a primeira variável de integração, então você parte para a segunda. Te sobram duas possibilidades. Escolhida uma delas, para a última sobra só uma possibilidade. Então são 6 tipos, são 6 formas diferentes de você calcular essa integral iterada aqui. É claro que a ordem aqui, quando você escolhe a ordem, você precisa ajustar as integrais aqui, tá certo? E o teorema de Fubini fala o seguinte, olha, qualquer uma das 6 possibilidades de ordem de integração vão te dar o mesmo valor quando você está trabalhando com funções contínuas, que é o que nós sempre vamos trabalhar. Então vamos dar um exemplo. Ó, vamos calcular essa integral tripla aqui, sobre essa caixa retangular. O x varia entre 0 e 1, o y entre menos 1 e 2, e o z varia entre 0 e 3. A nossa função de integração é x vezes y vezes z. Como ela é um produto de funções contínuas, ela é uma função contínua, posso então aplicar o nosso glorioso teorema de Fubini, e você pode escolher a ordem de integração. Qual a ordem de integração você quer primeiro? Bom, o que o livro optou? Primeiro integrar em relação a x, depois integrar em relação a y, e por fim integrar em relação a z. Então o teorema de Fubini fala que essa integral tripla aqui é a integral de 0 a 3, de menos 1 a 2, de 0 a 1, da função dx, dy, dz. Essa integral de dentro aqui, ó, é a variação de x. Aqui os extremos de integração na segunda integral são a variação do y. E esse limite de integração aqui da integral de fora, do extremo esquerdo aqui, é a variação do nosso z. Porque nós estamos integrando em relação a x, em relação a y e depois em relação a z. Como nós estamos integrando primeiro em relação a x, y e z vão ser constantes, então você tem que integrar x em relação a x. O que isso dá? X ao quadrado sobre 2. Calculado nos extremos 0 e 1. Feitos os cálculos, vai te sobrar esta função aqui, ó, yz quadrado sobre 2. Você vai integrar em relação a y. Então, z quadrado vira uma função, uma constante, desculpa, e você precisa integrar esta função aqui em relação a y. Y em relação a y. Qual é a sua integral? Y quadrado sobre 2. Como você já tem um 2 aqui no denominador, vai ficar o denominador igual a 4. O denominador vai ficar 2 vezes 2. Tá? Calcula nesses extremos daqui. Primeiro no extremo y igual a 2, depois no y igual a menos 1. Faz as contas e você vai obter esta função aqui que só depende do z. 3 quartos é uma constante, poderia passar ele para fora da integral. Integraria só z ao quadrado. Qual é a integral de z quadrado? Z ao cubo sobre 3. Né? Com esse 3 multiplicando, o 3 da integral vai passar para o denominador, eles vão se cortar, vai ficar z ao cubo sobre 4, calculado de 0 a 3, nesses extremos de integração aqui. No 0 vai zerar, então basta substituir o z por 3 aqui, você vai obter então que essa integral tripla dessa função sobre esse retângulo é 27 quartos. Beleza? Observe que nós não falamos em volume aqui. Nós não falamos em volume. Nós não supomos que a nossa função ela era maior ou igual a 0. E por que nós não falamos isso aqui? Porque nós estamos integrando, ó, função de uma variável te dá a área. Integrando uma função positiva num intervalo, isso te dá uma área. Integrando uma função positiva de duas variáveis sobre um retângulo, isso te dá o volume de um sólido, né? Que está acima do retângulo e abaixo da superfície, delimitada pelo retângulo, né? Então, isso é um objeto da terceira dimensão, né? Então, função de uma variável me dá uma área, que é um objeto de dimensão 2. Função de duas variáveis me dá um volume, que é uma quantidade é um ente de dimensão 3. Se você tem uma função de 3 variáveis e pega uma função positiva,
sobre um retângulo, isso te daria um volume lá no R4. Mas o R4 você não consegue visualizar, né? Nós temos a nossa visualização mental, né? Ela é ilimitada, nós só conseguimos enxergar até o R3. Então, geometricamente, visualmente, você não consegue visualizar o volume. Quando você está considerando f de x, y, z maior do que zero, você não consegue visualizar o volume no R4. Então, por isso que não precisa. A gente não faz isso aqui e a gente parte direto para a definição, certo? Partimos direto para a definição do que vem a ser uma integral tripla, sem passar pela motivação de área ou de volume, tá certo? Porque nesse caso aqui, o volume seria no R4 que nós não conseguimos visualizar. Beleza? Então, por isso, essa integral tripla aqui não te dá volume no R3, ela te daria um volume no R4, que é onde você não consegue enxergar. Então, essa motivação inicial a gente não faz aqui para integrais triplas, beleza? No entanto, você pode definir. Você pode definir. E como é que fica integrais triplas integrais triplas para funções de 4 variáveis? Bom, defina o que é um retângulo. O que é um retângulo no R4? O R4 são quádruplas, né? Os pontos são quádruplas. X, Y, Z e W. O que vem a ser um retângulo no R4? Ora, é um conjunto de pontos onde o X varia entre duas constantes, o Y varia entre duas constantes, o Z entre duas constantes e o W também entre duas constantes. Então você consegue definir integral do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Ah, mas eu não consigo visualizar uma caixa retangular no R4. Não precisa visualizar. Você não precisa do visual. Você só faz álgebra. Você só faz contas. Dá, por que não? Contas você faz em qualquer lugar que seja possível calcular. Visualizar, não dá. Visualizar não dá no R4. Mas dá para fazer conta. Ah, mas então dá para fazer no R5, R6? Dá. Dá para fazer por funções de 5, 6 variáveis? Dá. É tudo do mesmo jeito. Né? Define o que é uma caixa retangular no R4, no R5, no R6. Tudo do mesmo jeito. A definição é sempre a mesma. As variáveis, as coordenadas variam entre constantes. Isso sempre vai ser um retângulo, não importa a dimensão que você está trabalhando. Divide ele em subretângulos da quarta dimensão, da quinta dimensão. Pega um ponto amostral, calcula f no ponto amostral, multiplica pelo dv lá no R4, no R5, faz a soma quádrupla, quíntupla de Riemann, define, calcula o limite. Se o limite existir, a função, você define a integral quádrupla e tripla e quíntupla do mesmo jeito, como sendo um limite de uma somatória de Riemann, e fica tudo bem, tá certo? Bom, chega de conversa, né? Chega de papo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos. E no próximo vídeo, integral tripla sobre regiões, sobre sólidos mais gerais do que só uma caixinha retangular. Tá? Então, até lá.